Bem-vindos à Medical Talks Live, aqui do Expo Center Norte, no Pavilhão Azul, em São Paulo. Como vocês sabem, meu nome é Malu Sevieri, eu sou organizadora da Medical Fair Brasil, que nesse ano, infelizmente, não pôde acontecer. Mas nós não íamos deixar 2020 passar em branco. Então nós organizamos um time craque e começamos hoje uma série de lives aqui do Center Norte. Estamos no pavilhão, foi uma escolha nossa para ter essa sensação do que será o ano que vem, mostrar como o ambiente é grande. Hoje começamos as nossas lives, com um assunto muito pertinente e relevante, que é a parte financeira. Eu acho que todo mundo esse ano teve que se adaptar financeiramente com essa pandemia. E a partir de amanhã, quarta-feira até sexta, temos programações diárias. Por favor, confiram o site da Medical Fair Brasil para ver a programação, se inscrever para assistir, tanto online quanto presencial. Aqui nós temos poltronas com distanciamento para quem quiser assistir presencialmente e temos também a área de drive-in. Eu vou começar apresentando esse time que eu vou falar, que é o time bem pesado da área de financiamentos, da parte financeira no geral. Vou apresentar para vocês. Eu vou começar lá na ponta com o Isaac e com o Lucas, que são da Capitalis. Depois eu tenho o Azimar e o Bruno comigo, que são da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, que vão me ajudar nessa tarefa de mediar o nosso Talks de hoje. E depois o Cirino e a Juliana do Santander. Bem-vindo a todos! Eu vou começar pedindo para a Capitalis se apresentar o que é a Capitalis e que cada um fale um pouquinho dos produtos que vocês têm. Começando pelo Isaac. Boa tarde para todos que estão aqui conosco com a gente e também quem está assistindo online, né? Eu gostaria de agradecer bastante a Medical Fair Brasil e a FBH para convidar a gente para estar aqui hoje, né? Eu acho parabéns pela iniciativa, eu acho bem importante a gente estar aqui hoje conversando sobre assuntos que são tão importantes para a área de saúde, né? Como a Malu falou, meu nome é Isaac. Eu sou vice-presidente da área de saúde da Capitalis. Pelo sotaque, eu sou americano, né? Eu moro no Brasil há uns 10 anos e como o Lucas gosta de brincar comigo. Agora não vou mais na praia de tênis e meia, né? Eu sou formado em engenharia, em matemática e tenho MBA na administração hospitalar e sistemas de saúde. Eu trabalho na área de saúde desde o início da minha carreira, há mais de 20 anos. Então, foi um passo natural vir na Capitalis, pois saúde é uma das áreas mais pilares que a gente tem na empresa. Agora, vou passar a palavra para minha colega, o Lucas, que está aqui com a gente, conosco. Legal. Bom, boa tarde, muito obrigado. Obrigado a Medical Fair fazendo esse evento, acho muito legal mesmo, trazendo esse conteúdo, né, de relevância, um conteúdo de ordem prática para o pessoal. Fico muito feliz de estar participando desse evento. Bom, eu sou sócio da Capitalis. A Capitalis é uma empresa, assim, acho que é legal comentar, né? Eu acompanhei essa empreitada da Capitalis. A gente está há 10 anos no mercado, há 8 anos trabalhando nessa área de saúde. Assim, a Capitalis ela nasceu do conceito de crédito como bem comum, né? E de trazer o crédito para a economia geral, né? Como um todo. Então, bom, acho que é isso. Passar a palavra para o pessoal, só falar rapidinho aqui. Vou pedir para o Azimar e o Bruno se apresentarem. Federação Brasileira de Administradores Hospitalares é a nossa parceira na Medical Fair Brasil e não precisa de muita apresentação, mas eles precisam se apresentar. Primeiramente, muito boa tarde. Eu gostaria de agradecer, em nome da Federação, o convite, a Medical Fair, estar aqui hoje. Só ressaltando que a Federação é a entidade que há quase 50 anos representa os gestores de saúde no Brasil, tentando levar o desenvolvimento, conhecimento e discussões importantes para a área, né, para os profissionais. Eu sou o Azimar Cardoso, hoje eu estou na função de conselheiro fiscal da Federação. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno, estou representando aqui a diretoria executiva da Federação Brasileira, que gostaria de agradecer o convite da Medical Fair para estar participando desse talk show.
representando aqui os administradores hospitalares do Brasil aí, para a gente ver quais são as opções que o Santander e a Capitalis vão trazer para a gente aí para esse futuro aí de mercado brasileiro. Obrigado. Agora eu vou pedir para o Cirino e para a Juliana falarem um pouquinho como que o Santander atua nessa parte da saúde, né? A gente sabe que o Santander tem diversas frentes, mas que tem uma frente dedicada para a área da saúde. Legal, obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer estar participando desse evento aqui. Parabenizo a Medical Fair Brasil pela iniciativa e um prazer estar com os colegas aqui da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, a Capitalis também. O Santander ele tem uma história de longa data, uma atuação forte em saúde. Nós acabamos especializando aqui as áreas que nos prestam serviços, né? Sabendo que saúde tem toda a complexidade, a diferença da área de saúde em relação a outros segmentos da economia, de uma indústria, por exemplo. O ciclo operacional de um hospital é completamente diferente. Dentro da área da saúde, você tem vários olhares diferentes, né? Para uma saúde filantrópica, para empresas com fins lucrativos, para um plano de saúde, uma operadora, uma cooperativa médica, como é o Sistema Unimed, e cada uma dessas empresas, cada um desses segmentos tem particularidades, tem complexidades, então nós acabamos especializando a área de produtos, a área de riscos, a equipe comercial também é especializada com esse olhar para entender do marco regulatório que é mais complexo, né? E a gente precisa estar acompanhando todas as mudanças que ocorrem, quer seja em alguma mudança da ANS, quer seja um olhar aqui por conta da pandemia, dessa situação. As empresas filantrópicas têm um tratamento especializado aqui em termos de tributação, né? A questão do SUS, enfim, nós vamos falar de todos esses assuntos aqui na sequência. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, não é? Eu passo a palavra aqui para a Juliana, ela se apresentar também. Obrigado. Então, boa tarde a todos. É um prazer dividir essa mesa. Eu acho que é muito importante eventos, né? Voltar o presencial, o híbrido com o digital, eu acho que a gente sentia falta. Falar de crédito nesse momento é muito importante, né? Principalmente pelo que a pandemia passou, o momento de pandemia e como será o pós. Então, quais são as linhas, o que o governo trouxe, quais são as opções. Trazer também um pouco de quais as opções que o mercado tem para acesso, né? Então, quando a gente fala do paciente, lá no final também, como que o banco se estrutura. Eu sou Juliana Curvelo, eu venho do mercado de saúde, né? Então, eu aprendo banco todos os dias e trago todo esse know-how do conhecimento em saúde. Sou responsável e faço toda a governança e, principalmente, ter esse olhar, né? Olhar para o mercado, entender o que está acontecendo, como que a gente traduz a demanda do mercado e estrutura oferta de valor e dentro de um modelo de atendimento a nível Brasil, visto que o Santander tem um posicionamento global como saúde, então faz parte do nosso DNA. E como que a gente cria essa estrutura para entrega ao cliente, né? Aproveitando hoje o dia do cliente, né, dia 15. Então, como que a gente entrega tudo isso? Então, espero ter uma discussão rica. Acho que a gente tem pessoas do dia a dia, né? É sempre importante essa troca e principalmente trazer para o mercado como que a gente pode apoiá-los, né? Eu acho que essa discussão que é o mais importante. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente fica muito feliz. Eu falo que a gente tem alguns painéis de hoje até sexta, né? E esse é o painel mais completo. Todos que eu convidei chegaram aqui. Então, eu já fico feliz que eu estou começando com o pé direito. Uma coisa que é importante lembrar, você que está nos assistindo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, nós estamos aqui também para responder dúvidas, né? Esse momento de incerteza trouxe mais dúvidas. Então, mandem a pergunta para a gente pelas plataformas. Nós temos aqui mediadores e, eu não estou de mal educada, eu estou mediando aqui as perguntas que eu vou fazer no final. Vou pedir para a Capitalis começar a falar um pouquinho sobre opções de linha de crédito e depois dar um exemplo prático para a gente. Eu acho que o exemplo ele facilita muito quem está assistindo, né? Porque o administrador hospitalar, a gente fala, quando fala administrador hospitalar, a gente sempre pensa em grandes hospitais. Não é sempre grandes hospitais, nem sempre ele tem uma assessoria que possa ajudar ele. A gente está falando também do administrador de uma clínica pequena. Então, o nosso público ele é amplo, que vai desde o maior até o menor,
não deixando de ser mais ou menos importante, por isso que eu acho que é relevante sempre dar um exemplo para ter um melhor atendimento. Vou pedir para vocês começarem a falar sobre as opções de linha de crédito, por favor. Legal. A Capitalis, ela hoje tem alguns produtos, né, de crédito voltados para o setor, e é interessante a gente ver isso de uma maneira geral, né, como que o setor está se movimentando nesse sentido. As opções de linha de crédito hoje, você consegue ter linhas de crédito bem desenhadas, linhas de crédito pensadas para o setor da saúde, também para pequenas e médias empresas, né? Não só para as empresas grandes. A Capitalis, ela tenta trazer isso um pouco, tenta trazer estruturas um pouco mais bem pensadas de crédito para essas pequenas e médias empresas, né? Então, a gente sabe, né, dos desafios do setor de saúde hoje. Eu vou citar aqui alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, o prazo médio de recebimento dos hospitais, das clínicas, né? A média de mercado é de 67 dias. Então, uma clínica, um hospital, ele realiza o atendimento, final do mês, ele lança a nota, né, a fatura daquele atendimento, aí tem o prazo de análise daquele atendimento, análise de glosa, às vezes do convênio, para o pagamento ser realizado quase 3 meses, 2, 3 meses depois, né? E esse é um dos desafios do setor, né? Esse prazo longo de recebimento, ele coloca um desafio ali no dia a dia das clínicas e dos hospitais. Quando você aumenta o seu faturamento, necessariamente você precisa de capital para isso, né? Para suprir esse período de 2, 3 meses até o recebimento. Você tem outros desafios também, né? Quando a gente pensa tanto no âmbito do SUS, né, assim, as margens de alguns serviços são bastante espremidas, né? Eles são bastante reduzidas, principalmente a questão da tabela SUS e tudo mais, que também já é de conhecimento geral. E agora, esse cenário, né, da pandemia e tudo mais, porque tirando esse período que você teve inicial ali, que teve uma escalada no preço, procura por alguns medicamentos e tudo mais, hoje a gente fica com o dólar elevado e alguns insumos com um preço bastante alto, né, equipamentos e tudo mais. Então, a gente tem esse cenário, né, que são esses desafios que o setor tem, que ele convive, e as operações de crédito hoje, elas já são desenhadas pensando nisso, né? Então, como casar o fluxo de caixa ao pagamento do crédito, né? E a gente tem hoje algumas opções de crédito, a gente tem opções de crédito tanto de fluxo de caixa, compra de equipamento, às vezes para uma reforma, uma expansão, e até um refinanciamento, né, com as quedas dos juros e tudo mais. Então, essas linhas de crédito hoje, elas são pensadas já tentando ajudar o hospital, ajudar a clínica, o laboratório, que seja, a resolver a sua questão financeira com essas operações, tá? Acho que o Isaac pode complementar aqui também. Exatamente. Então, a pergunta é a seguinte: como um hospital, uma clínica, pode beneficiar dessas linhas de crédito que a gente tem, independente de qual for, né? Eu vou trazer 2 exemplos para a gente aqui hoje. Um de uma clínica de nefrologia aqui em São Paulo. Essa clínica viu a necessidade que eles precisavam aumentar o número de pacientes. Então, eles realizaram uma compra de aproximadamente 10 equipamentos de hemodiálise. Fazendo isso, eles podiam tratar mais 600 pacientes. A gente faz aquela conta de mais ou menos 6 pacientes por cada equipamento, né? Eles fizeram essa compra de equipamento, fizeram um financiamento com agentes com isso. Eles viram que, aumentando a receita, porque cada paciente faz, na média, 12 sessões de hemodiálise por mês, e a tabela SUS oferece uns R$200 cada sessão. Então, esse representa um aumento de R$150 mil que essa clínica poderia ter com compra de 10 equipamentos. Fazendo o financiamento de longo prazo, a gente viu que o pagamento mensal desses 10 equipamentos foi em torno de R$11 mil. Ou seja, com um investimento de R$11 mil, o margem aumentou 150 mil. Isso representa mais de 7,2%
Você tem exatamente isso, que você tem, às vezes, um custo, né, do crédito que representa, nesse exemplo que você trouxe, 7,2% do aumento de receita que ele teve, e é interessante isso, porque aí a clínica consegue comparar isso com o ganho marginal que ele tem desses pacientes. Então, se a clínica sabe que ela incluindo ali, né, foram 60 pacientes nesse caso, ela tem uma margem maior do que essa, você sabe que o crédito é sustentável, que o crédito faz sentido. E, nesse caso, é um exemplo, né, que a gente traz aqui de como, de fato, uma clínica pode crescer com o crédito, pode usar esse recurso financeiro para ter um resultado melhor do que o que ela tem hoje. Exatamente. E a gente tem mais um exemplo, se o painel permitisse mais 2 minutos. Esse é um cliente nosso de Nordeste, né? É uma instituição filantrópica, né, que gerencia mais ou menos 3 hospitais. Nesse momento da pandemia, eles perceberam que eles precisavam procurar mais contratos com o Estado, porque com o aumento de custo nesse momento, eles precisavam mais contratos. Porém, eles perceberam que para receber o faturamento do Estado, vai demorar mais ou menos 30 dias. E com isso, apertando bastante o fluxo de caixa deles. Então, a gente organizou, a gente criou uma operação de crédito para ajudar eles com capital de giro, para a qual eles podem antecipar os recebíveis do SUS e, com isso, livrar um pouco mais a pressão de fluxo de caixa no dia a dia. E eles conseguem agora atuar em várias frentes e até fazer uma expansão, reforma, etc., na instituição deles. Esses exemplos são muito interessantes, né? Porque de vez em quando o gestor da clínica, do hospital, ele acha que ele quer comprar máquina, mas ele também nem sabe por que ele quer comprar aquela máquina, ou quanto ele quer aumentar. E eu acho que tudo começa do planejamento, né? Que nem o caso da clínica que compra 10 máquinas. Ela tem que fazer um fluxo de caixa, um planejamento. Saber também que ela não vai colocar todas as máquinas em operação ao mesmo tempo, é progressivo isso. Então, eu acho muito interessante saber que primeiro é viável, mas que tem que existir esse estudo antes, e que eu tenho certeza que tanto o Santander quanto a Capitalis ajuda eles a fazer esse estudo para entender, primeiro, se ele precisa comprar tudo aquilo, e depois qual que é o ganho real que ele vai ter. Muito obrigada pelos exemplos, adorei. Agora eu vou pedir para o Santander fazer a mesma coisa, contar para a gente um pouquinho sobre as linhas, né, de opções de crédito, eu acho que é interessante falar também, Juliana, depois, a parte que você falou dos créditos que foram liberados em momentos extraordinários. Então, a gente tem a realidade do antes da pandemia e a gente tem algumas coisas novas que apareceram durante a pandemia. Excelente, acho que bom ponto. Acho que para contextualizar, acho que vale a pena comentar rapidamente aqui, que o Banco Central, de fato, tomou algumas medidas muito acertadas aqui para para que essa pandemia não tivesse reflexos muito perversos na economia, né? Então, foram uma série de iniciativas aqui, a gente reconhece, aplaude essas iniciativas que o Banco Central tomou, acho que ele foi proativo nesse sentido, de flexibilizar depósitos compulsórios sobre poupança, liberando mais recursos para financiar aqui a atividade, de um modo geral. Ele reduziu o requerimento aqui de capital dos bancos menores também, isso fez com que esses bancos pudessem conceder mais crédito. Nós tivemos aqui 2 recentes programas aqui, o Pronamp, né, que é um programa com custo absolutamente diferenciado, linhas do governo, com custo aí de Selic mais 1,25% ao ano, para pequenas clínicas, né, para empresas de modo geral e pequenas clínicas, com faturamento anual até R$ 4.800.000. Nós tivemos uma primeira onda, cerca de 18 bilhões, totalmente consumidos, né? Depois eles liberaram mais uma outra onda de 12 bilhões, ou seja, esta modalidade de Pronamp, só ela injetou na economia de modo geral 30 bilhões de reais, né? Operações aí até 36 meses, então tem a expectativa de que, eventualmente, eles possam liberar mais uma tranche aqui,
né, porque tem uma fila enorme, tem uma demanda grande para esse tipo de linha de crédito. Então, 30 bi para isso. Os bancos, de um modo geral, também participaram daquele estímulo que o governo federal concedeu para financiar as folhas de pagamento, né, tanto Pronamp quanto financiamento de folhas de pagamento, na condição de você manter os empregos, né. Então, nós tivemos aí em torno de 6 bilhões de reais aqui, que foram injetados também para manutenção e preservação dos empregos. Mais recentemente, nós tivemos aqui o PEAC, né, é o programa aqui de apoio ao crédito, né, com a linha FGI, né. FGI é um fundo garantidor, né, administrado pelo BNDES. Os bancos concedem crédito para as empresas com garantia desse FGI, que cobre até 80% do risco da operação. Então, teve uma demanda enorme. Nessa modalidade, as operações podem ir até 5 anos de prazo. O Santander participou tanto do Pronamp quanto do FGI, né? O FGI ainda nós estamos desembolsando, liberando algumas operações, mas aí para empresas com faturamento até 300 milhões. A lei que regulamentou o FGI, ela foi sancionada no dia 19 de agosto, se não me engano agora, mês passado, e já foram desembolsados cerca de 50 bilhões dessa linha. Então, só de Pronamp e FGI nós estamos falando de 80 bilhões, né? Obviamente que isso aqui não é só para a saúde, contexto geral, né, das empresas, as cooperativas médicas, as clínicas, as entidades filantrópicas, né, que inicialmente não estavam incluídas na lei, né, na medida provisória que estava regulamentando aqui o FGI, mas quando eles aprovaram a lei, eles acabaram incluindo aqui as fundações de direito privado, as associações, as entidades sem fins lucrativos, né, para que a gente pudesse contemplar essa categoria de empresas também. Aqui, obviamente que eu estou focando mais nas pequenas e médias empresas, porque nós sabemos que as grandes empresas elas conseguem andar com as próprias pernas, não é? Para os senhores terem uma ideia, o sistema financeiro tem um pouco mais de 3 trilhões aqui de créditos bancários, metade pessoa física, metade pessoa jurídica. Então, de 1,5 trilhão aqui de crédito pessoa jurídica, pouco mais de 1 trilhão aqui são de grandes empresas, né? Mais os outros 350 milhões de médias e grandes empresas, e tem 250 bilhões de micro e pequenas empresas. São as micro e pequenas empresas que representam quase 30% do PIB do Brasil, né? E a participação que elas têm no crédito ainda é pequena em relação ao todo. As grandes empresas elas conseguem acessar os mercados de capitais, né? Então elas conseguem emitir debêntures, elas conseguem emitir outros instrumentos aqui, né? Através de uma desintermediação financeira, não passa pelo sistema financeiro, né? Elas acessam direto os investidores. E para os senhores terem uma ideia, lá na B3, né, só de debêntures, por exemplo, e commercial paper, notas promissórias, etc., que essas grandes empresas emitem, tem mais de 1 trilhão e 300 milhões de saldo, né? Então, isso aqui, veja como isso fala com os 250 bilhões de reais aqui da pequena e média empresa. Então, por isso que o nosso foco está na pequena e média empresa, porque as grandes conseguem andar com as próprias pernas, né? O tema do crédito, acho que tanto o Lucas quanto o Isaac comentaram aqui, né? Acho que é importante a gente ter a clareza de propósito. Para que serve a linha? Essa linha de crédito para financiar o quê? Ela vai financiar o quê? O teu contas a receber, é um gap no teu fluxo de caixa, ela vai financiar parte do teu ciclo operacional, vai financiar a compra de um equipamento, esse equipamento é nacional, é estrangeiro. Para cada tipo de propósito, nós temos uma linha de crédito que mais se adequa àquela estrutura, né? Aquele propósito. Para as entidades filantrópicas, nós temos aqui o famoso Giro SUS, não é? Onde nós recebemos diretamente do Ministério da Saúde o repasse daquele valor, é como se fosse um crédito consignado, não é? E isso permite com que os bancos, de modo geral, ofereçam crédito
para santas casas até que tenham problemas financeiros, né? Quer dizer, de outra forma, certamente elas não teriam acesso àquelas linhas de crédito, né? Os bancos claramente não iriam emprestar para determinadas instituições aqui filantrópicas. Agora, quando você consegue colocar aqui, agregar a garantia do SUS, você consegue viabilizar, né, essas operações, até por prazos mais longos, prazos superiores a 60 meses. Aí. O que nós observamos é que, nos últimos meses, tem havido uma discussão aqui, né, junto à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, né, que está reformulando um pouco esse tipo de linha de crédito, uma discussão, inclusive, salutar, para que haja aqui uma redução de custos dessas linhas aqui para os tomadores finais, né? Então, acho que é uma discussão interessante, porque o Ministério está querendo zelar para que aquele recurso seja utilizado da melhor forma possível, e eu tenho certeza que os bancos darão aqui a sua contribuição, como sempre deram, né? Então, nós temos aqui uma discussão, inclusive, através da FEBRABAN, junto com o Ministério da Saúde, para a gente alinhar aqui uma nova forma da gente voltar a viabilizar essas operações que estão suspensas aí nos últimos 90 dias. Logo, logo, essas entidades filantrópicas elas vão estar precisando aqui tomar recurso para, não só por conta da pandemia, mas já vem aqui o pagamento do 13º salário. Então, essa linha de crédito ajuda elas a financiar aqui um 13º salário. Nós sabemos que toda a área da saúde é muito intensiva em mão de obra, né? Como eles são prestação de serviço, tem tudo a ver aqui com mão de obra, então folha de pagamento tem um peso relevante dentro da estrutura de custos dessas entidades, né? Bom, tendo falado então sobre o Giro SUS para as filantrópicas, obviamente que nós temos para as pequenas clínicas, pequenas e médias clínicas que não são filantrópicas, nós temos aqui a modalidade de crédito convencional, o crédito que pode ser oferecido aqui com garantia de planos de saúde, de recebíveis que eles tenham aqui contra operadoras de saúde. Nós temos as modalidades aqui para operadoras de saúde que queiram se verticalizar, temos aqui crédito imobiliário, elas querem construir um hospital, por exemplo, né? Nós temos visto aqui várias Unimedes, que eram apenas operadoras de saúde, querendo aqui trazer para dentro da operação delas o negócio hospitalar, é um outro negócio completamente diferente, não é? A gente sempre coloca isso aqui, uma coisa é você ter um custo variável, né, do pagamento utilizou o hospital, você paga, não utilizou, você não tem um custo. Agora, a hora que você traz um hospital para dentro da sua casa, você passa a ter um custo fixo, dia e noite, o hospital cheio, o hospital vazio, ele tem que estar aberto e ter um custo relevante, não é? O custo de se manter um hospital operacional não é desprezível, né? Tem até uma conta que se diz que o custo operacional de manter um hospital aberto é quase que o custo de construir um hospital, né? Então, essa equação tem que estar presente, esse planejamento, como você mesmo comentou, isso tem que ser feito para que você consiga, enfim, fazer um bom investimento e ter um bom retorno sobre ele. Com relação aos equipamentos, nós temos aqui, sendo equipamento nacionalizado, você tem linhas de crédito do BNDES, você tem o próprio Finame, né, que é uma linha atraente, acho uma linha boa, com custo adequado, né, para financiar os equipamentos que são nacionalizados. E para os equipamentos importados, nós temos uma modalidade aqui do leasing doméstico do produto importado. Então, nós podemos importar, nacionalizar e depois fazer um leasing doméstico desse produto importado. Nós temos as linhas de financiamento à importação, né? E se um hospital não quiser ficar com o risco de variação cambial, ele não precisa ficar com essa valorização cambial. Eu posso fazer um financiamento já diretamente em reais. Então, ele está comprando um equipamento na Alemanha, um equipamento na Suíça, ele pode importar esse equipamento, eu pago lá fora o fornecedor desse equipamento e financio ele em reais aqui, ele não corre risco da variação cambial, não é? E a gente consegue adequar o fluxo de repagamento ao retorno esperado daquele investimento, daquele equipamento, né? Para que
do próprio equipamento, do uso do equipamento, ele possa repagar aqui o financiamento. Obviamente que o Santander, sendo um banco internacional, quer dizer, nós podemos, além de oferecer esse financiamento de importação, oferecer cartas de crédito de importação, quando o exportador lá no exterior, ele solicita uma garantia, nós podemos oferecer inicialmente essa carta de crédito, né? E essa carta de crédito, pós-embarque, ela se transforma no financiamento que eu falei, né? E se o hospital ou clínica já tiver esse risco em dólar, ele já importou a máquina, está com risco em dólar, nós podemos oferecer a possibilidade dele converter essa dívida em dólar para reais. Ou seja, eu ofereço aqui um hedge cambial, é uma proteção cambial para ele não ficar sujeito a essa volatilidade toda, considerando aqui que a receita do hospital é em reais, né? E ele não tem receita em moeda forte, não tem receita em dólar, e ele tem aqui um passivo em dólar, né? Então, para que ele não fique com esse descasamento no seu balanço, nós oferecemos aqui a possibilidade de um hedge cambial. E, por fim, eu queria comentar que uma das iniciativas aqui do governo também, em relação ao tema de crédito, foi isentar o IOF nas operações de crédito. Inicialmente era até julho, isso agora foi até dia 2 de outubro, né? Todas as operações de crédito elas estão isentas do IOF, isso para que possa estimular, né, e não ter esse custo adicional. Muito provavelmente, eu não sei, não sei o que eles vão fazer após dia 2 de outubro, mas pode ser que haja a possibilidade deles estenderem esse benefício por mais algum tempo, né? Então, é importante colocar que essas operações de financiamento à importação, por exemplo, elas não têm esse IOF já por natureza, né? Já não tem esse, pelo fato de ser linha de crédito no exterior. E não sei se eu estou me alongando muito, mas eu tenho aqui mais um outro comentário, e eu passo aqui depois a palavra para a Juliana. Com relação, se o propósito da linha for possibilitar que você tenha maior eficiência nas suas compras de insumos, de modo geral, melhorando o teu ciclo operacional, o teu ciclo financeiro, nós temos aqui uma modalidade chamada confirming. O que é essa modalidade confirming? É um crédito que normalmente eu concedo para o âncora. Quem é o âncora? É o hospital. Ele vai ter que pagar uma série de fornecedores. Então, ele pode negociar prazos com esses fornecedores, prazos mais longos, e dizer para esses fornecedores que eles vão receber à vista, que o Santander vai descontar, né? Eu vou descontar aquelas faturas que os fornecedores têm em relação ao hospital, que é meu cliente, né? Eu consigo fazer esse desconto aqui e os fornecedores recebem à vista. Alguns benefícios aqui dessa modalidade. Primeiro, que ela não é encarada como uma dívida financeira, ou seja, então ela não é registrada no Banco Central como endividamento bancário, né? Ela é uma dívida comercial. Então, ela também, por natureza, não tem o IOF aqui, né? O Imposto sobre Operações de Crédito, porque ela não é operação de crédito. Ela, como eu falei, ela vai no balanço das clínicas e hospitais, né, como uma linha comercial, né? Você tinha a linha com o teu fornecedor e o banco descontou aquele recebível para o teu fornecedor, ele recebe, portanto, à vista. Isso melhora o teu ciclo, né, enormemente, te dá condições de negociar com os teus fornecedores em condições mais vantajosas, né? E os bancos, de modo geral, eles veem esse tipo de linha também com um outro olhar, né? A equipe de riscos, quando olham uma operação dessa, eles olham com bons olhos, porque ao invés de eu estar dando dinheiro para uma empresa, ou para uma clínica ou hospital, sem saber qual que será a finalidade, aqui claramente eu estou dando dinheiro, crédito, né, no ciclo operacional. Eu sei que por trás dessa operação tem uma transação comercial, né, genuína entre um fornecedor e o seu cliente, né? Então, eu fico por aqui por hora, né? Depois a gente vai, acho que, seguir. Eu passo a palavra aqui para a Juliana. Acho que ela vai comentar aqui um pouco do olhar aqui, da oferta global que o Santander tem, né? Eu falei muito de operações de crédito, mas nós temos aqui uma oferta global pelo fato de ser um banco
de varejo, né? Eu passo a palavra para ela, acho que ela complementa. Obrigada, Cirino. Complementar bem rápido, né? Eu acho que passou muito bem como nós estamos atendendo, né, as instituições de saúde, quais são as linhas, as possibilidades, mas aí nós estamos num momento que também há uma inversão, né? Então, o mercado de saúde hoje é um mercado, em 2019 fechou com 654 bi, e que nós temos um grande montante aí no setor privado, e um volume grande também de beneficiários que estão migrando para o público, né? Então, essa é uma preocupação. Como que a população terá acesso à saúde, né? Então, pensando nisso, entre outras estratégias, o que nós estruturamos foi um produto para procedimentos seletivos. Existe uma série de questões, né, regulatórias, inclusive, tem muitos produtos que a gente quer lançar, enfim, a criatividade, brainstorm, a gente trabalha bastante. Mas o que nós já estruturamos para procedimentos seletivos, nós temos um produto que é o consórcio de serviços, né? Então, é aquele que, para uma cirurgia específica, para um serviço específico, qualquer cliente pode realizar esse consórcio, então ele tem um período maior, é como se você financiasse, mas ele não tem a característica do financiamento de crédito, então isso é positivo, as taxas também são diferentes, e você programa. E isso dá acesso, né? Então, cirurgias programadas, todo mundo já pensa já na cirurgia plástica, né? Mas existem uma série de cirurgias necessárias, principalmente, né, pediatria, tratamentos, doenças raras, temos doenças crônicas também, que têm um custo altíssimo, que não estão no rol de procedimentos da ANS. Então, como criar esse acesso? Então, criamos essa linha de consórcio de serviços para a pessoa física, né? Então, qualquer cliente tem acesso. Então, ela tem um valor é um pouco menor, né? Não são grandes volumes, mas exatamente para dar esse espaço. Vou falar muito rapidamente, outro posicionamento que nós criamos foi a questão do como atender a telemedicina, né? Todo mundo saiu do atendimento do consultório, o médico, a clínica tinha ali a secretária ou alguém, e por incrível que pareça, a gente acha que diminui, mas ainda é muito grande o volume de cheques e TEDs, né? E como fazer esse modelo virar tão rápido? Então, tinha que virar a chave. Então, foi liberada a regulamentação, os médicos começaram a atender, mas como fazer esse meio de pagamento? Então, nós criamos, por meio da nossa adquirência, a GetNet, também, um link de pagamento. Então, ele gera automaticamente do celular dele, passa para o paciente realiza o pagamento. Qual que é? Então é uma transferência. Qual é uma transferência? Não, ele passa pelo cartão de crédito dele. Então, ele paga no crédito também, né? Então, essa é uma possibilidade também muito rápida. Ele recebe na conta dele. Aquela clínica que possui uma rede de especialistas, né? Pode, eventualmente, também realizar a antecipação desse recebível, né? Se ele parcelou. Além disso, na adquirência, nós temos um modelo de recorrência. Então, ele é diferente daquela compra que a gente faz, né? Vou fazer uma compra de 10 mil e vou dividir em 10 parcelas. Ele consome o seu limite de cartão de crédito. E o de recorrência é aquele que você consegue fazer pontualmente, que nem de academia, né? Então, ele vai consumir mensalmente. Isso para todo tipo de tratamento, a gente também consegue, nós ampliamos esse leque também. Isso é muito importante agora para o segmento, exatamente pensando no acesso, né? Então, são posicionamentos que a gente trabalha todos os dias para trazer para o mercado. Acho que era isso, por enquanto. Nossa, estão me ouvindo? Meu microfone? Acho que está funcionando. Agora, tem muita opção, né? É impressionante como tem muita opção. Se eu tivesse na parte do gestor hospitalar, acho que eu ficaria um pouco perdido para onde eu vou. Porque a gente escutou aqui, né, desde um exemplo de uma parcela de 11 mil até, por exemplo, a linha de crédito do FGI, que você estava comentando, Cirino, e eu tive uma dúvida nessa linha de crédito. Você falou que ela é para empresas que faturam até 300 milhões, né? Mas existe um mínimo de faturamento que eu posso ir para esse crédito ou é de R$1 até 300 milhões? Não tem. Ela serve para microempresas, para
pequenas empresas, médias empresas, até 300 milhões. Até 300 milhões. E Existe um corte aqui de enquadramento em relação ao percentual de cobertura da garantia, né, do BNDES, dependendo do perfil, se for empresa média grande ou se for pequena. Mas começa a partir de 0 até 300 milhões. Sim. E isso vale para diversas categorias, não só da saúde, você estava falando. Essa linha está aberta, a linha de apoio aqui, a crédito, né, que faz parte daquele programa PEAC, que é o Programa Especial de Apoio ao Crédito, né, e ele visa exatamente irrigar, né, o sistema, né, com crédito, né, para que o crédito não seja um problema aqui, garantir a liquidez, garantir a solvência e irrigar o sistema. Como eu falei, as empresas que faturam mais do que 300 milhões, elas conseguem andar com as próprias pernas, mas as empresas médias e pequenas, elas precisam dessa ajuda. E aí a ajuda veio dessas diversas formas que a gente comentou, né? Eu esqueci de comentar uma outra modalidade importante, quer dizer, nós temos, quer dizer, não só nós, mas acho que o sistema financeiro como um todo tem aqui parcerias que eles fazem com fabricantes de equipamentos, né? Nós temos a Santander a financeira, a nossa Santander Financiamentos, né? E nós estabelecemos parcerias aqui com os produtores de grandes equipamentos, né? GE, Siemens, Philips, Toshiba. E, através dessas parcerias, se uma determinada clínica quiser comprar um equipamento de ressonância magnética, né, ela pode contar com financiamento do Banco Santander, né? Então, esse é um exemplo das parcerias com fornecedores, né, para viabilizar a compra. Então, a gente consegue fazer parceria com os hospitais para que eles possam pagar os seus fornecedores na ponta e parceria com esses grandes fabricantes para fomentar a venda de equipamentos, tanto nacionais quanto importados. A gente tem falado aqui bastante sobre financiamento do lado de vista emergencial, né, de ajuda por causa da pandemia. Mas eu queria voltar para os exemplos que o Isaac deu e perguntar para o Lucas e para o Isaac da Capitalis, se vocês perceberam nessa época de pandemia, é lógico que todo mundo está preocupado em cobrir o furo, né, que aconteceu. Acho que o Cirino levantou aqui já é uma preocupação, nós estamos em setembro, daqui a pouco começa 13º, férias, esse pessoal da saúde teve que redobrar o horário de trabalho, mas vocês perceberam que na pandemia continuou a atração de investimento para a troca de maquinário? Como que foi a percepção de vocês com os clientes que vocês têm na área da saúde? As empresas, o pessoal fala que você não pode trocar o pneu com o carro andando, já que todo mundo parou o carro. Teve gente trocando pneu? Assim, acho que teve gente, sim, e aí varia um pouco de acordo com a especialidade, né, com o serviço que é feito. Durante a pandemia, a gente teve alguns serviços, principalmente procedimentos eletivos ali, que a gente viu uma paralisação, né, mas teve outros serviços que, assim, não podiam parar, precisavam continuar, e o planejamento de crescimento também precisava continuar, né. Então, a gente teve exemplos aqui de financiamento para empresas do setor de oncologia, que já estavam com um planejamento assim, todo desenhado, todo feito para compra de equipamento, e eles deram continuidade, os serviços deles não pararam, então sim, teve muita gente continuando com esses investimentos. Agora, é claro que também teve uma boa parcela que sentiu essa redução, né, de alguns procedimentos, e isso implicou em redução de faturamento durante alguns meses, mas o que a gente está vendo hoje, de maneira geral, é que pelo menos há 2 meses a gente já está vendo uma normalização nesses serviços, né? Então, o pessoal que sentiu essa queda hoje já está tendo essa normalização e já está dando continuidade no serviço. Tá. Malu, se me permitir, eu queria comentar uma coisa que o Fernando Cerilo comentou na apresentação dele, e acho que é muito importante a gente colocar aqui, que é quanto a esse crédito atrelado aos recebíveis do SUS, né? E, assim, é um crédito em que as instituições elas têm um acordo de cooperação com o Ministério da Saúde,
e você dá o crédito para o hospital e o pagamento desse crédito fica atrelado lá ao Ministério da Saúde, ao faturamento SUS daquele hospital. Então, um crédito que funciona muito bem, né, nas instituições e tudo mais. E o que a gente viu há pelo menos 2, 3 meses, que teve essas mudanças e o pessoal do Ministério basicamente paralisou essa linha de crédito, né? Então, acho que vale comentar aqui a importância do retorno dessa linha, porque, assim, principalmente para as instituições filantrópicas, que tem grande parte do seu atendimento voltado para o SUS, é uma linha de crédito que permite ela usar uma garantia muito boa e, com isso, conseguir um custo muito bom de crédito. Então, só queria complementar um ponto que o Fernando colocou, que eu acho que é muito importante a gente deixar claro aqui, essa necessidade desse retorno, porque é uma opção de crédito muito boa que os hospitais têm e é importante que isso tenha continuidade. Eu queria agora escutar um pouquinho de quem tem experiência administrando hospital e clínicas, né? A gente aqui está falando de opções de financiamento, de dinheiro, eu falo de evento, mas nunca administrei uma clínica. Então eu queria escutar um pouquinho do Azimar, essas opções de crédito, o que você já teve de contato com isso, o que vocês, porque vocês tem um grupo, né, na Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, que vocês se reúnem periodicamente. Eu acho que é claro que tem gente sofrendo mais do que outros. Eu sei que vocês trabalham muito no cooperativismo de um entender a dor do outro e ajudar. Eu queria entender o que vocês estão passando, porque vocês todos são administradores hospitalares, né, no seu board de participantes. O que vocês têm escutado do lado de lá? Porque do lado daqui eu estou vendo muito dinheiro sendo ofertado. Só um ponto que estava na fala de vocês, né? Como a área de saúde é uma fauna diversa. Você tem instituições que têm um grau de sofisticação, que conseguem para o mercado conseguir captar recursos através de debenture, aquelas que não têm dinheiro para fechar o 13º, e aí tem que se valer do fornecedor, do prestador de serviço dentro de casa para poder, e às vezes não tem noção que às vezes o custo dessa operação é muito caro, na verdade, né? Porque envolve questão de confiança. E uma questão interessante também da área de saúde é que existe um fator emocional muito grande na área de saúde, né? Porque você vai trabalhar um serviço ou não, se você corta serviço, você tem e principalmente nos hospitais pequenos. Eu sinto, assim, da experiência que a gente tem, né, das conversas que tem de federação, que existe uma certa até falta de conhecimento muito, mas muito grande dos hospitais pequenos, dos hospitais médios, né? Eles não, assim, às vezes eles estão muito assim atrelados naquela ferramenta básica. Eu vou lá pegar um CDC, um empréstimo básico, um adiantamento do SUS, né? E não consegue ter esse refinamento, o que de fato eu vou fazer com o dinheiro? Né? O que de fato isso aqui, ok, vou lá, pego 5 milhões emprestado com o Santander, pego 5 milhões emprestado com a Capitalis, mas e depois? O que acontece? Né? Então eu vejo assim, que há uma carência muito grande do entendimento, infelizmente, né, de muitos hospitais pequenos de médio porte, do que de fato existe no mercado. Por exemplo, foi colocado aqui quantos instrumentos que servem tanto para você se desenvolver, como para você salvar seu pescoço. Mas será que todos conhecem todos esses instrumentos? Será que todo mundo tem esse conhecimento? Sabe, até depois, essa é uma pergunta até que eu vou deixar para depois, né? Qual é a grande dificuldade que vocês veem na hora que vocês vão conversar com o captador de recursos, com quem pega empréstimo? Qual é a grande dificuldade que vocês sentem na hora que o cara senta ali com vocês, assim, mas está faltando alguma coisa? O que falta para nós, como tomadores desse produto? Legal. Acho que respondendo já, depois passo também para o Fernando aqui, mas acho que já respondendo a esse ponto, é um ponto muito importante, né? Você pensar no crédito e pensar no que esse crédito vai implicar para aquela instituição. É bastante comum a gente ter solicitações de crédito em que muitas vezes a gente acaba restringindo o volume ou às vezes até negando a operação, infelizmente, mas a gente tem esse papel, né, de analisar aquela operação de crédito e analisar a sustentabilidade daquilo. Então, acho que o objetivo realmente dessa conversa é um ponto muito interessante, trazer um pouco desse conceito, né? Como é que as empresas aqui de crédito olham para uma solicitação de crédito e assim,
o que as empresas do setor de saúde podem aprender com isso, né? Então, a gente olha de maneira geral, a gente faz uma continha muito simples, né, que acho que o pessoal pode fazer, que é basicamente você vê o seu nível de endividamento atual, você vê o quanto você paga de parcela e você confrontar isso com a sua geração de caixa, né? E aí você olha, por exemplo, resultados operacionais, você olha o seu resultado líquido, e aí quando você confronta esses números com a sua despesa financeira, você consegue ter uma noção da sustentabilidade daquele endividamento que você já tem. E quando você está pensando num novo crédito, você inclui essa nova parcela e também pode incluir a receita proveniente daquele investimento, considerando todos os períodos, né, até aquele investimento de fato virar uma receita. Então, essa continha é uma continha bastante simples, que assim, realmente o pessoal de menor porte muitas vezes não faz, e assim, é muito importante. E você hoje, com os relatórios contábeis, você não precisa ter um relatório auditado para você conseguir ver isso, né? Você consegue pedir para o seu contador um balanço, uma DRE e um fluxo de caixa, e você já vai conseguir ter uma noção muito legal olhando para esses números. Então, acho que do nosso lado, de fato, essa análise que a gente faz não é à toa, né? E acho que as empresas têm que, os administradores hospitalares têm que fazer essa análise de dentro e pensar no propósito daquele crédito, né? O Fernando até comentou que para cada linha de crédito, para cada propósito ali, muitas vezes você tem uma operação desenhada para aquilo dali, e não é à toa isso, né? Porque, de fato, você está pensando no melhor fluxo de pagamento, você está pensando na melhor estrutura. Então, acho que os administradores, realmente o legal é olhar um pouco para esses números e fazer um pouquinho essa conta. Acho que o Fernando pode complementar. Bom, acho que o Lucas, ele falou com bastante propriedade. De fato, isso vem apenas a reforçar aqui o que eu havia comentado inicialmente, né, sobre a questão de planejamento, a questão de você estar com o melhor instrumento aqui para aquele propósito, não é? E o papel dos bancos deve ser esse, de ajudar os clientes aqui a entender aqui essas modalidades, né, que estão disponíveis aqui no mercado. Os bancos, eles têm que fazer esse papel aqui de ajudar, especialmente as pequenas e médias empresas, né, a crescerem, a prosperarem. Isso está na missão, por exemplo, do Santander. A nossa missão aqui é apoiar indivíduos e empresas a prosperar. E como é que a gente faz isso? Nós temos aqui, além de uma equipe comercial especializada, né, então a equipe comercial vai estar interagindo com os clientes e vai estar dando esse nível de aconselhamento, né, de sugestões, mas nós temos aqui o que a gente chama de oferta não financeira do banco. Nessa oferta não financeira, nós oferecemos aqui uma série de benefícios, né? Tem podcasts, né? Tem uma série de cursos online que nós estamos oferecendo aos nossos clientes para que eles conheçam mais sobre finanças, para que eles conheçam mais sobre meios de pagamento. Não é exatamente o objetivo da nossa conversa aqui, mas daqui a pouco vai entrar o Pix, que é o sistema de pagamentos instantâneos. Nós estamos fazendo aqui calls, né, contatos, fazendo aqui videoconferências, né, dentro do novo normal. A gente está fazendo uma série de videoconferências com clientes para explicar o que é o Pix, né, o que vai acontecer com o cartão de débito, o que vai acontecer com TEDs e DOCs. Eu tenho contas a receber, como é que eu coloco o Pix no meu contas a receber? Né? Como é que eu faço essa vinculação? Então, isso vai mudar radicalmente a forma como o dinheiro é movimentado de um lado para outro. Primeiro que o dinheiro deixa de ser físico, passa a ser um dinheiro digital, que com Pix você pode fazer pagamento 11 horas da noite, meia-noite, domingo, qualquer hora, né? Quer dizer, o dinheiro entra instantaneamente na conta do beneficiário. Isso para dar apenas um exemplo, né? Então, além disso, a Juliana comentou aqui sobre outras formas aqui de você estar colocando de pé aqui teu e-commerce, né? Conseguindo transacionar aqui por cartões de crédito, parcelando por cartões de crédito. Nós temos possibilidade de financiar aqui
procedimentos aqui na ponta do consumidor final, né, como ela comentou, ela deu o exemplo aqui do consórcio. Então, eu acho que o papel nosso, né, nós não podemos nos furtar a isso, a gente acha muito oportuno aqui que players como a Capitalis estejam participando desse negócio, né, que é bacana, isso aqui não é um negócio só dos grandes bancos, então você tem aqui os fundos se interessando aqui em ajudar a tornar ajudar a rodar essa roda, né, fazer o negócio acontecer, a fomentar o tema de saúde, apoiar os clientes que estão na ponta, não é isso. Eu queria complementar. Eu acho que é muito importante, né, você saber o porquê, né? Principalmente quando fala uma clínica. Eu sempre comento que a área da saúde, né, principalmente médicos, né, enfermeiros, eles têm um mindset muito, né, de humanas. Então, você tem que ter um time ali de exatas que é para apoiar, para aportar valor. Então, sempre procurar, a dica que eu sempre dou, né, sempre procurar entender para que projeto. É um projeto de expansão? É um projeto emergencial? Né? Então, dependendo dele, olhar sempre as variáveis. Então, muitas vezes, a maioria dos clientes olha e fala, não, essa taxa está muito cara. É importante você fazer uma avaliação, né? Eu comento, prazo de pagamento, carência e taxa é o que vai dar a sua conta final. Né? Você pode ter, por exemplo, eu quero comprar um equipamento para expandir a minha clínica. Não, essa taxa está muito cara. Além de opções de crédito, você tem também opções de consórcio, lógico, né? Tem sempre que avaliar essas variáveis, dependendo do crédito que você quer e para a finalidade que você quer. Mas olhar, se eu tenho uma carência aqui de 6 meses, será que não é o período que eu tenho para fazer a instalação desse equipamento, começar a trazer receita para aí sim começar a pagar? E aí, num prazo de pagamento maior. Então, é sempre importante você olhar as variáveis. Né? Primeiro, a primeira pergunta que eu aconselho é, para que é o meu projeto? Né? E o segundo, não olhar só para taxas. Né? Você pode, ali no final do dia, estar pagando uma taxa no todo maior, porque você se estendeu ou porque você não fez a análise e o planejamento do fluxo de caixa. Né? Então, daqui a 6 meses eu começo a receber e aí eu tenho um volume financeiro aqui para pagar, que esse financiamento se paga. Né? Então, é sempre importante. Olha, Zimar, eu percebi aqui pela conversa que os seus gestores hospitalares e todos aqueles que vocês conversam não conhecem essas linhas, tantas outras opções, né, que o mercado financeiro tem para oferecer, muito pela falta de comunicação da instituição financeira, muitas vezes, e dele próprio de procurar essa resposta. Eu acredito que a lição de casa é a gente comunicar, coloque o seu gerente do banco para trabalhar, não é isso, Cirino? Me mostre opções. Compare as opções, né? Antes da gente pegar um financiamento para comprar uma máquina de 1, 2, 3 milhões, eu tenho que ter 3, 4 orçamentos na mão, comparar a taxa, comparar opções, negociar o prazo, né? Esse período que a gente tem de fôlego para começar a fazer o pagamento do financiamento, quando que eu vou começar a ter entrada? Então, eu acho que a questão é comunicação, não é falta de opção de crédito, pelo que eu tenho entendido aqui. Vou deixar o Bruno fazer a consideração dele também, por favor. Obrigado aí pelas excelentes opções de crédito que vocês apresentaram aí. Tá? Eu acho que muito esclarecedor, a federação vai se comprometer a levar isso para frente e explicar um pouco mais, fazendo esse link que falta, né, entre a comunicação, essa falta de comunicação, nós nos comprometemos a isso, né? Mas eu tenho uma pergunta, que eu acho que é um pouco mais prática, mas é uma dúvida que surge, é o seguinte, por exemplo, numa operação de investimento, captação, seja ela emergencial ou de investimento, qual o prazo médio, por exemplo, entre o pedido e a aprovação disso, ou a negatória, e quando é aprovado? Porque se é emergencial para o administrador hospitalar, ele precisa do dia para a noite. Então, assim, qual é o prazo que se tem hoje, que se fala em, olha, eu fiz o pedido lá, foi aprovado, o dinheiro está disponível, seja para o ciclo operacional, seja para o fluxo de caixa, para investimento, captação.
Qual o prazo médio que o Santander teria e a Capitalis teria para o administrador ter o conhecimento do quê? De quanto tempo ele vai ter que aguardar para essa aprovação? Qual o nível de burocracia que tem em cima disso daí? Bom, do lado do Santander, se o gerente estiver fazendo o trabalho corretamente, espero que sim, tá certo? Porque eles devem estar me escutando aqui, então espero que sim. Este cliente tem um limite já estabelecido dentro do banco, pré-aprovado, não é? E aí ele consulta e, obviamente, que a gente consegue aqui o prazo seria o prazo mínimo aqui para a gente operacionalizar a emissão do contrato, a formalização do contrato, não? Se a gente não tiver com um limite de crédito para aquele cliente, o gerente, obviamente, vai receber um feedback, tá certo? Porque ele deveria estar trabalhando para gerar um limite, não? Ele vai receber um feedback. Mas, de qualquer forma, nós vamos trabalhar aqui para aprovar no prazo necessário, desde que a gente tenha as informações mínimas, não é? De balanço atualizado, faturamento atualizado, o propósito da linha, abertura do endividamento. A gente conseguindo essas informações, a gente consegue de forma muito célere colocar isso num comitê. Nós temos comitês de crédito no Santander praticamente todos os dias, né? Dependendo da alçada, tem alçada lá que a gerente de crédito consegue aprovar. Então, para médias empresas, esse negócio passa numa esteira que não tem nem o comitê formal, né? Quer dizer, passa numa esteira de crédito, os documentos estão lá, eles fazem as verificações, avaliam se tem algum tipo de restrição, não tendo, sai rápido, né? Obviamente que nós vamos considerar aqui valor envolvido, propósito, garantia oferecida pelo cliente, vamos fazer essa análise financeira e, na sequência, banco vive de emprestar dinheiro, né? Então, nossa intenção aqui é fomentar as operações de crédito, né? Desde que elas tenham aqui o propósito, a gente consiga, de fato, entender a operação e ver que ela cabe no fluxo de caixa do nosso cliente, né? E nós não queremos conceder uma operação de crédito para que o cliente possa, lá na frente, se apertar. Então, isso também é um pouco do trabalho do gerente de dar o aconselhamento, tanto com relação ao prazo de amortização da operação, quanto a melhor modalidade que se enquadra para aquele crédito. Lucas. Eu acho que é muito em linha com o que o Fernando colocou. A ideia é que realmente o gerente comercial ali que está na ponta, até no caso aqui da Capitalis também, que tem uma estrutura um pouco diferente do banco, mas a ideia é que o gerente comercial possa auxiliar um pouco nesse sentido. Por quê? Porque o tempo para o desembolso, no nosso caso, ele acaba variando muito mais conforme a estrutura do crédito. Então, se você precisa de um crédito emergencial, se você quer um crédito rápido, a gente consegue fazer, mas muitas vezes você não vai conseguir tempo hábil para constituir uma garantia, né, para esse crédito. E aí, quando você pensa em quanto mais sofisticado, quanto mais bem desenhado essa constituição de garantia e tudo mais, muitas vezes melhores termos você vai conseguir no crédito. Prazos mais longos, custos menores. Então, acho que vai um pouco dessa conversa, de fato, com a pessoa ali, o gerente comercial na ponta, para poder desenhar isso daí. Às vezes usar um recurso inicial mais rápido e depois já planejar uma operação mais bem estruturada na sequência para conseguir melhorar um pouco o perfil do seu endividamento. A gente tem aqui, né, nossa rede de contatos, a gente escuta 3 faces, eu acho. A primeira é a indústria expõe no nosso evento, mas a gente tem bastante contato com eles, então a gente sabe que nessa época de pandemia a indústria sofreu bastante, né? Mas a indústria já está acostumada a pedir crédito. Quando a pessoa vai colocar uma linha de produção, ela faz um planejamento, um business plan, ela entra no banco, ela conversa. A indústria, eu acho que tem um traquejo maior de pedir empréstimo, pedir um financiamento, pedir ajuda. Quando a gente fala da instituição de saúde prestadora de serviço, ele não tem esse traquejo, muitas vezes porque o administrador daquela instituição é um médico.
e o médico vem de humanas, ele não é do financeiro. Eu acho que essa é uma grande diferença. Tem hospitais que faturam muito mais do que a indústria, mas não tem essa habilidade de pedir ajuda, esse planejamento. E quando a gente fala do médico que tem uma clínica de médio e pequeno porte, daí é derramamento de sangue, porque ele sabe trabalhar, ele sabe atender e ele não sabe administrar a clínica. A gente consegue ver essa diferença. Então, eu queria só tocar num ponto, Juliana, que você falou sobre, né, o médico, quando ele está atendendo agora em telemedicina, e aí voltado ao pequeno, a clínica que é só ele e uma secretária, muitas vezes ele e a esposa, né, eu brinco, médico casa com médica, só eles se entendem. Então, eu queria entender como funciona, você falou muito rápido, esse sistema do GetNet de fazer o envio da cobrança, como o médico pode fazer isso e como é lançado na conta dele essa entrada de recebimento. Tá. É um processo simples, é como funcionar a adquirência, que é a maquininha. Então, o cliente passaria, num cenário normal, né? O cliente passaria, no final da consulta, o cartão de crédito na máquina e ele vai receber depois de um período, né? Há 30 dias. A GetNet ela desenvolveu uma plataforma, né, pela internet ou aplicativo, então o que ficar mais fácil. Ao final da consulta, ele vai gerar um link. Então, qual que é o valor do pagamento? Ele vai mandar para o celular, então eu pego o celular da Malu, digito o celular e vai aquele link de pagamento para ele fazer o pagamento. O cliente acessa aquele link, coloca os dados bancários, como se fosse o cartão de crédito, igual o cartão de crédito, exatamente, só que pelo celular, ele sozinho, então não precisa de ninguém, não precisa passar a senha para ninguém, realiza o pagamento por meio daquele link e o médico vai receber a confirmação. O que acontece? Quando ele faz essa operação, esse meio de pagamento, ele gera um crédito. Então, vamos imaginar que um médico, ao longo de uma semana, tenha faturado o valor de R$5.000. Então, ele tem a receber R$5.000 em determinado período. Aí ele tem a opção, que é uma opção de crédito, que é antecipar. E aí, essa antecipação ele pode fazer direto pelo aplicativo, aí sim tem uma taxa que ele vai pagar e cai direto na conta dele. Mas na prática é que nem um cartão de crédito, provavelmente ele recebe em 21 dias, 30 dias. 30 dias, exatamente. Exatamente a mesma operação do cartão de crédito. Só que ele gera gera o link de pagamento e ele consegue fazer, e ele faz essa gestão dos recebimentos todo no aplicativo ou na internet. Então, todas as consultas, todos os valores, ele recebe a confirmação do pagamento ali também. Para o cliente é muito bom, porque ele pode passar no crédito, então ele não precisa necessariamente passar um cheque ou fazer uma TED à vista, e o médico tem aquele recebimento do link automaticamente. Obrigada. Eu recebi aqui uma pergunta do nosso querido Márcio Moreira, presidente da FBAH, da Federação. Ele queria entender um pouquinho, que vocês falassem sobre, na contratação do empréstimo, se existe a garantia de uma seguradora, qual é o lastro que é dado? Você falou, né, Cirino, um pouco que a pessoa tem que oferecer uma garantia, tem que falar do propósito, mas existe também seguradoras para isso? Que fazem o seguro do empréstimo, do contrato? Isso não é usual. Seguro para o crédito. Isso normalmente não é usual. Os bancos, eles vivem de analisar crédito, não é? Então, obviamente que garantia vai ser importante para você eventualmente conseguir uma condição melhor de preço, né? Mas essa é a essência de um banco, né? Assumir riscos. O banco está aqui para fazer intermediação financeira e assumir riscos. Então, eu, de fato, desconheço um seguro, né? Eu conheço seguro garantia para contratos, mas seguro para cobrir uma operação específica de crédito, eu desconheço. Não sei se era essa pergunta que ele fez. Não? Eu acho que talvez quando a gente fala da compra da máquina, a gente faz o seguro, né, da compra, mas não do empréstimo para o banco. Eu entendi essa... Bom. O seguro da máquina sempre sim, né? Normalmente a máquina ela é dada em garantia, o banco pega a máquina em alienação fiduciária da máquina, né? E normalmente essa máquina é segurada ela deveria ser segurada de qualquer forma, né? Como ela é uma máquina financiada, ela passa a ter o banco como beneficiário, né? Então,
há um endosso daquele seguro, tendo o banco financiador como beneficiário do seguro, em caso de algum sinistro com a máquina, etc. Não é? Só pegando um gancho com o que você comentou agora há pouco sobre o tema da pandemia, que as indústrias, as empresas estão melhor preparadas aqui do que as clínicas e hospitais, né? Mas o que aconteceu no início da pandemia, não só o Banco Santander, mas os bancos de modo geral, eles concederam aqui aquela carência aqui de 60 ou 90 dias, depois para mais 60 dias aqui, ou seja, nenhuma empresa, nenhuma clínica ou hospital, especialmente falando aqui agora do Santander, né, passou pelo constrangimento de ter que pagar sem ter o caixa, enfim. Então, nós pegamos de forma automatizada e rolamos todas as parcelas das operações de crédito que estavam vencendo naqueles meses lá, né, sem que o cliente tivesse que fazer nada, pedir nada. Quer dizer, isso foi de forma automatizada, né, acho que dando um pouco do apoio aqui do sistema financeiro de modo geral, para que os clientes pudessem, enfim, passar esse momento de pandemia. Nós, especificamente, participamos ativamente aqui de financiamentos de importação de respiradores, né? Então, foram milhares de respiradores aqui, que tiveram estruturas das mais sofisticadas aqui para você importar. Teve coisa simples, teve coisa um pouco mais sofisticada, porque vocês imaginam a disputa no auge lá da pandemia, né, por respiradores, né, o mundo inteiro querendo comprar respiradores, né, tinha que se planejar até aonde que o avião ia fazer a escala. Dependendo do lugar onde o avião fizesse a escala, eles corriam o risco de sofrer aqui o arresto daqueles respiradores. Então, tinha que planejar tudo isso. Obviamente que tinha que ter estrutura de garantias, enfim, mas nós conseguimos viabilizar a importação aqui de milhares de respiradores, de testes rápidos de Covid, EPIs, né? Os bancos acabaram apoiando aqui, os bancos privados fizeram uma parceria, eles apoiaram muito, oferecendo aqui, fazendo doações de máscaras, né? Foram milhões de máscaras doadas aqui, né? Os bancos, eles fizeram aqui doações em mais de R$1,5 bilhão de reais para o tema da pandemia. Então, isso mostra dos bancos de modo geral, com uma questão tão sensível, né? Então, apoiamos aqui na importação de equipamentos, como eu falei, e fizemos uma série de doações, né, de respiradores também, de máscaras, de EPIs, né? E uma outra coisa, nós especificamente, esses médicos aqui, durante o momento que eles estavam sem produção nenhuma, né, nós fizemos parcerias aqui com cooperativas médicas, né, onde a gente concedeu crédito pessoal para os médicos, né, com a promessa de que no futuro a produção daqueles médicos, naquelas cooperativas, deveria ser a garantia das operações, né? Então, nós acabamos viabilizando muito, né? Os médicos sem nenhuma produção passaram por dificuldades aqui, então essa foi uma forma que o banco achou aqui para apoiar os médicos, né? Numa parceria com várias cooperativas médicas, né? Isso mostra um pouco o olhar, então, de banco global, quer dizer, a gente olha o tema da pessoa jurídica, mas olha muito o tema da pessoa física também, né? Esse olhar aqui com o médico, efetivamente, que às vezes o médico se mistura, PF, PJ, né? Se mistura, como você falou. E a gente olha muito o tema dos alunos também. Eu pediria até a Juliana para comentar um pouco aqui do que a gente tem feito com os alunos de medicina, né? Que é um olhar que o banco tem todo especial. Obrigada, esqueci de comentar. O Santander também tem uma estratégia muito forte com universidades, né? E devido ao aumento, né, do desemprego e muitas pessoas com a perda de renda, então a queda do pagamento mensal das universidades, então o curso de financiamento de graduação era algo que nós já fazíamos para a medicina, né? Então o FIES e o Santander fazia, nós ampliamos agora, início de setembro, expandimos o financiamento da graduação para mais 10 cursos de medicina, né? Exatamente para que consiga dar esse fôlego. Muitas famílias perderam, né? Então a maioria deles
ainda estão ingressando, começando num primeiro trabalho, né? Então, ou como estagiário. Então, uma forma também de manter os estudantes nas faculdades foi ampliar de forma muito rápida esse financiamento da graduação. Entra na linha de crédito, mas um pouquinho mais para a pessoa física. Eu tenho aqui uma pergunta da Neiva Soares. Ela falou que não entendeu a parte da garantia, que libera a linha de crédito sem precisar de nenhuma garantia. Eu vou eu mesma responder essa pergunta. O que a gente acabou respondendo aqui é que você, como instituição da saúde, já tem uma linha de crédito pré-aprovada. Eu acredito que não é só no Santander, todas as instituições onde você já tem a conta já tem uma linha de crédito pré-aprovada. A partir do momento que você precisa de um crédito maior, ou para um financiamento de uma nova máquina, ou para um investimento estrutural ou emergencial, aí sim alguma documentação tem que ser passada, como uma garantia, como o propósito, você faz um pedido especial e isso sim é avaliado. Então a garantia, ou você já tem um crédito pré-aprovado por você ser cliente, ou sim tem que ter uma garantia. Eu queria, Isaac, escutar um pouquinho mais de você está muito calado. Eu queria que você nos contasse, você que tem uma experiência um pouco mais internacional do que a gente, se você vê linhas de crédito, de financiamento, ou algum tratamento financeiro no exterior que no Brasil não tem, e aí a gente não vai julgar se é porque o governo não libera, se o Banco Central não libera, mas que seria interessante, alguma coisa diferenciada que você já viu lá fora, que a gente possa almejar ter no Brasil no futuro. Boa pergunta. Eu sou americano, pode responder essa pergunta, né? Na verdade, o que a gente tem visto é que nos Estados Unidos, principalmente, também na Europa, né, tem linhas de crédito, linhas de operações que ainda não chegaram no Brasil. Né? Então, por exemplo, a Capitalis, ela foi fundada por 2 fundos americanos que vieram há 10 anos para trazer um pouco desse mercado de capitais para a área de crédito. Né? Então, a gente está vendo esse movimento acontecendo aqui no Brasil atualmente. Isso é uma coisa, né? É uma cultura bem americana também, ter investimentos, né? Não só como pessoa física, mas como pessoa jurídica também. As empresas investem. E isso é uma cultura que no Brasil eu acho que está adquirindo agora. Eu vejo uma movimentação forte nessa parte de investimento, porque na hora que vem a dor de barriga a gente consegue segurar. Eu tenho um comentário aqui da Priscila Martins da Abramed. A Abramed é a Associação Brasileira de Diagnóstico, né? Representa os laboratórios são associados dele, e ela comentou, ela é superintendente da associação, ela fez um comentário aqui, que o painel está excelente, mas que infelizmente existe um gap enorme entre o que a gente está falando aqui, que existe de oferta, e o que os pequenos e médios têm de fato acesso. Eu acho que fica a lição de casa, já que a gente conseguiu reunir esse time, talvez de criar uma cartilha. Ontem a gente fez um painel gravado aqui falando sobre a legislação e as mudanças da telemedicina. As pessoas ficam confusas, né, na parte do âmbito médico hospitalar, eles não entendem como que essa telemedicina está sendo feita, como que monetiza, a parte das operadoras. Então foi feito um e-book, uma cartilha, onde o médico, as instituições podem fazer uma consulta. Eu acho que a federação podia encabeçar um projeto desse jeito, fazer uma cartilha, olha eu dando lição de casa, mas é verdade, fazer uma cartilha de atualização de linhas de crédito, o que é possível, o que não é, quais são os prazos, né? A gente está falando aqui de créditos emergenciais, até quando eu posso tomar a decisão de ter acesso a esses créditos? Era 2 de outubro, mas antes era julho, isso vai se estender até dezembro. Se a gente tiver uma cartilha online, e eu acho que isso pode ser trabalhado, encabeçado pela federação, a gente pode ter acesso a essa informação, às instituições de saúde, de uma forma mais rápida e atualizada, porque isso fica online no próprio site da federação. Eu acho que a gente se compromete aqui a trabalhar, eu me comprometo a fazer parte também do grupo, a trabalhar para criar um documento simples com as opções de crédito, e aí depois cada instituição de saúde eu acho que pode ir atrás do que é melhor para você. O que você acha, Zimar? Eu acho que é uma excelente ideia, né? Mas assim, só complementando esse ponto que foi colocado aí, quando você fez uma análise do grande problema que existe, realmente é a comunicação. Comunicação. Eu diria assim que o administrador, o gestor, ele tem que ter planejamento, saber planejar bem, saber se comunicar bem e ser um estudioso nato.
né? Então, eu vejo que, às vezes, o fato de você não saber não impede de você ir atrás e procurar o que tem e conversar. É evidente que você tem um player como o Santander, como lá teu banco, né? Você tem uma empresa como a Capitalis. Eles também têm que também fazer essa busca ativa. Mas a gente que está lá sentado no dia a dia, eu vejo também que é uma questão, eu vou procurar saber o que eu posso, vou entrar no site do BNDES, sei lá, tem uma miríade de oportunidades, ok, tal, quem que é o agente financeiro lá credenciado? É o Santander, o gerente do Santander, eu tenho aqui uma opção que eu vejo lá no BNDES, que você é um agente credenciado, você pode me explicar isso? Mas eu acho que às vezes falta para nós mesmo, né? Eu acho que a gente falta esse... Ok, a gente fica naquele dia a dia, no desespero, tentando resolver os problemas, né? Correndo atrás do prejuízo, mas às vezes falta um pouco a gente sentar e dar uma pensada. Você não concorda com isso? Com certeza, Zimar. Eu acho que o dia a dia tira o foco e normalmente, como a Malu colocou, aquele médico que está no dia a dia, que faz a cirurgia, que atende o seu cliente, paciente, e ele acaba deixando um pouco o financeiro da clínica, do pequeno laboratório de lado. A hora que ele vai ver, já está um pouco tarde para fazer isso. Aí ele tem aquela necessidade de máxima urgência, né? Ele entra dentro de um Santander, de uma Capitalis, precisando para ontem do crédito para poder fazer sua movimentação, seu ciclo operacional diário, né? Com certeza. Eu recebi voltando àquela linha que a gente estava falando sobre o crédito, sobre o empréstimo, eu recebi uma réplica aqui da Neiva, voltando ao assunto, falando que no caso que o hospital, ele é de uma associação, não é, né, de uma pessoa física, não tem donos, não tem um board, é uma associação, o que seria a garantia? É uma avalista? Normalmente a associação, pelo fato de não ter dono, possivelmente ninguém vai ser o avalista dessa operação. Como em todas as santas casas, né? Quer dizer, normalmente as operações com as santas casas não têm avalistas pessoas físicas. Então, você pode olhar para um bem como garantia, para um equipamento, você pode olhar pelo fluxo de recebíveis, né? Ou você acaba tendo domicílio bancário de recebimentos num determinado plano de saúde, quer dizer, a cessão fiduciária daqueles direitos creditórios relacionados a um determinado plano de saúde, ou no caso da associação, se ela é associação, ela é filantrópica, possivelmente ela atende SUS, então, possivelmente aqui a gente olhar para o SUS aqui como uma alternativa de garantia para a operação, né? Então, acho que existem várias possibilidades. O avalista, nesse caso, acho que não. Eu acho que é mais fácil também quando a instituição já é cliente do banco, porque você tem um histórico, né? Então você já tem um histórico dos recebimentos, você consegue fazer projeções futuras, ter uma análise do que tem a receber, faturamento. Eu sou cliente de banco, então eu sei que a gente tem que atualizar o faturamento, ter essa atualização e essa transparência com o banco facilita muito na hora de pedir o crédito, né, Lucas? Nesse momento emergencial, desculpa, só para concluir, o FGI acho que foi uma boa opção, porque a garantia nesse caso, 80% da operação é garantida pelo próprio FGI, né? Então, obviamente que o banco vai olhar o crédito como um todo, mas claramente o FGI é um instrumento importante para ajudar a fomentar, a viabilizar uma operação. Lucas queria comentar. Não só ia comentar, confirmar um pouco o que o Fernando colocou, no caso de instituições filantrópicas, né, em que não se tem essa figura ali dos sócios, né, para serem avalistas da operação, já é bem pacificado isso no mercado. Os próprios investidores dos fundos, eles já sabem que é essa característica, né? Então, já é uma prática de mercado, nesses casos dessas instituições, não colocar o aval dos sócios, ali, o aval, na verdade, da diretoria, né, que não tem sócio, no caso de uma instituição filantrópica, como garantia da operação. E aí você busca recebíveis, você busca outras fontes mesmo, e acho que vale complementar também, né, assim, pensando um pouco na pergunta anterior sobre as empresas menores e tudo mais, quando você coloca um recebível, muitas vezes, quando você pega uma empresa de pequeno porte, que não tem números financeiros auditados, que tem uma estrutura bastante simples,
Quando você coloca o recebível como garantia, basicamente você está transferindo um pouco do seu risco, né, para o risco daquela fonte pagadora, que muitas vezes é uma empresa grande, que é uma empresa auditada, então você consegue com isso melhorar o seu custo de endividamento. Então é isso que a gente sempre pensa quando a gente quer colocar uma garantia, alguma coisa, né, no intuito de pensar numa estrutura boa mesmo de crédito. O tempo passa rápido, né? Você queria complementar? Malu, posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Pegando o gancho da garantia, a gente fala estamos falando bastante sobre antecipação de recebível, performado, não performado, mas eu gostaria de que vocês comentassem um pouquinho também, por exemplo, daquela clínica, laboratório, hospital, que ele adquire um terreno, por exemplo, para expansão, e esse terreno, no momento emergencial, pode servir como uma garantia, né? E qual o prazo, como é que se dá a avaliação disso para aquisição desse crédito em virtude da garantia imobiliária? Por favor, para mim. É possível, sim. O imóvel, ele é possível, o terreno, colocado como garantia. Isso é uma coisa até que recentemente está sendo mudada, né, no mercado. Acho que até por isso essa provocação dessa pergunta, porque está todo mundo se mexendo no mercado, porque a constituição da alienação fiduciária é um processo muitas vezes ou seja, colocar esse imóvel como garantia muitas vezes é um processo demorado, né, e sempre foi um processo que demora ali seus 30 dias, e agora a gente está vendo assim, o mercado como um todo correndo atrás disso para ter essa digitalização dessa constituição dessa garantia e deixar o processo bem mais rápido. Acho que é um bom ponto, Bruno. Claramente, o imóvel ele ajuda na análise de riscos, né? Então, o imóvel ou o terreno pode sim ser dado em garantia para uma operação de crédito. Obviamente que os bancos aqui eles vão dar preferência para o imóvel não operacional. Ninguém vai querer pegar aqui uma clínica com leitos, etc., como garantia da operação. Mas se você tiver comprado o terreno ao lado e quiser oferecer aquele terreno como garantia, os bancos veem com bons olhos, não é? Então, isso sim pode ser dado em garantia. Uma coisa importante, que eu esqueci de mencionar, mas pegando um gancho no que você falou aqui, Bruno, o Banco Central, ele possibilitou agora, recentemente, que um imóvel seja dado em garantia para mais do que um empréstimo numa mesma instituição financeira. Então, isso aí vai abrir a possibilidade de você ter muito mais crédito, porque o imóvel, ao invés de servir apenas para uma operação, ele vai poder ser utilizado para mais operações, né? Hoje em dia, você só poderia fazer uma alienação fiduciária para um único crédito. A possibilidade aqui é que você possa colocar mais operações de crédito dentro daquele guarda-chuva daquela garantia imobiliária. Então, isso acho que o mercado certamente estará vendo isso com bons olhos aqui, e isso vai gerar mais oportunidade de crédito para o sistema como um todo. Muito obrigado, Cirino. Muito obrigado, Lucas. Eu só vou pegar mais um último gancho, que foi a pergunta do aval, né? Porque às vezes muitas clínicas e laboratórios, hospitais, um sócio, por exemplo, ou um diretor daquele hospital, daquela clínica, ele tem na pessoa física um imóvel que não é operacional, e ele presta esse aval a esse contrato de garantia, podendo vir a ofertá-lo esse imóvel como essa garantia, né? E resta a pergunta, né? Isso reduz taxa de juros? Deve ter uma taxa de juros mais atraente? Não tem? Como que funciona aí? Certamente. A pergunta aqui inicial era em relação a uma associação, que ela não tem dono. O que você está sugerindo aqui é, num caso de uma clínica com sócios, com donos, e se os donos tiverem propriedade, tiverem ativos que eles podem oferecer em garantia, né? Ou seja, garantia de terceiros, um imóvel de terceiros, certamente isso vai sim reduzir. Agora, isso não tem mágica. Quer dizer, por que eu consigo reduzir? Porque, primeiro, que o
o regulador, o Banco Central, ele analisa aqui qual é o tipo de capital que eu vou precisar, que os bancos vão precisar ter em determinadas operações, né? Sem querer entrar muito em aspectos técnicos, mas uma operação que tem apenas um aval, eu tenho um consumo de capital maior, né? Então ela custa mais caro porque eu tenho que rentabilizar aquele capital. Esse capital é utilizado como solvência mesmo, né? Solvência. Agora, eu posso utilizar menos capital do banco se eu tiver uma boa garantia. Então, quando eu utilizo menos capital do banco, dado que eu tenho uma boa garantia, eu consigo cobrar menos também, né? Porque eu tenho menos capital a ser remunerado. Não sei se fui claro aqui, mas é uma possibilidade, sim, com certeza. Acho que, só complementando nesse sentido, o imóvel, de fato, de terceiros, ele pode ser utilizado, né? Acho que no mesmo sentido, e é comum isso, na verdade, e, de fato, a inclusão dessa garantia reduz o custo, e assim como outras garantias, e por isso a gente coloca, né, essa questão do planejamento e tudo mais, porque quanto mais você conseguir desenhar esse crédito, pensar em qual a melhor estrutura, melhora o resultado disso para você depois. Com certeza. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. Por mim, eu ficava aqui comentando mais um bom tempo, mas a gente já está 1h30 online. Passou muito rápido, eu olhei aqui e tomei até um susto. Então, eu vou começar pelo Isaac para fazer considerações finais. Obrigado. Bom, obrigado a atenção de todos vocês. Eu podia falar aqui sobre a importância de trocar as dívidas de curto prazo para longo prazo, os benefícios disso, mas a gente estava conversando antes do evento, acho que tem uma coisa muito importante que eu gostaria de destacar com vocês aqui hoje. Atrás de cada operação de crédito, atrás de cada produto de crédito que nós oferecemos, existe uma fila de pessoas que está precisando e necessitando nosso apoio. Com isso, existe um mito. Esse mito tem que acabar. Quem precisa de crédito não está em uma estado financeiro ruim, né? É comprovado que crédito, especialmente a médio ou longo prazo, tem benefícios para aumentar a receita e deixar a clínica, o hospital, funcionar melhor. Então, esse é um mito que eu acho que é muito importante, que as pessoas têm que acabar nesse linha de pensamento. Muito obrigado pela atenção e foi uma honra participar com todos vocês aqui nesse painel. Legal, acho que eu também queria agradecer a organização, assim, de novo, parabéns, um evento trazendo esse tipo de informação que é de ordem prática e trazendo esses conceitos, né, você consegue quebrar um pouco essas barreiras de comunicação, né, entre o gestor hospitalar, o administrador que está ali e a empresa que está aqui do outro lado, às vezes concedendo um crédito, né, analisando o hospital, uma clínica. Então, realmente, acho que dar os parabéns aqui à organização desse evento e muito obrigado a todos vocês pela presença, quem acompanhou aí até agora. Bem, também gostaria de agradecer ao convite em nome da federação. Eu aprendi bastante hoje, né? E eu trabalho nessa área de financeira há bastante tempo, algumas coisas que eu nem imaginava que existisse, né? E eu acho que justamente este é o ponto de um evento como esse, trazer mais informações para que nos deixe incomodados. Poxa, eu não sabia disso. Mas muito obrigado, em nome da federação eu agradeço. Eu também, na mesma linha do Azimar, muito obrigado, agradecer à Médica, ao Santander e à Capitalis aí pelas excelentes opções que nos foi dada aí e agradecer a oportunidade em meu nome e em nome da Federação. Muito obrigado, Malu. Cirilo. Bom, eu também gostaria de agradecer aqui, primeiro parabenizar aqui a Medical Fair Brasil pelo evento, foi um prazer estar com vocês hoje aqui, Capitalis, com a própria Federação. Vocês que estão em casa aí nos ouvindo, né? Obrigado pela audiência também. Espero que a gente tenha sido claro aqui, né? Tenhamos conseguido esclarecer algumas das dúvidas, mas de qualquer forma nós nos colocamos à disposição de vocês, né? Lá no Banco Santander, a gente está à disposição, podem nos procurar. Será um enorme prazer aqui
atender os clientes atuais e os clientes futuros, hoje que é o dia do cliente, né? Então, parabéns a todos aí também. Um abraço. Vou agradecer. Acho que falar para o setor de saúde e de finanças é sempre uma quebra de paradigmas, né? Não é um assunto muito fácil de ser dito, é muito técnico, mas principalmente poder ter esse espaço. Eu acho que é importante, né, se comunicar, principalmente no momento que nós estamos passando e no momento que virá, né? Então, toda assessoria que precisar, eu citaria apenas o slogan do Santander, que é: podemos errar, podemos acertar, mas parados não vamos ficar, né? Obrigada, Malu, obrigada a todos, foi uma honra. Eu adorei esse encontro. Eu acho que, para quem está em casa assistindo a gente, parece que é fácil a gente vir aqui, né? Nós fizemos reuniões para nos preparar, para nos conhecer, porque essa foi uma junção que partiu da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Então, primeiro eu quero agradecer vocês por conectar a gente. Eu acho que daqui nasceu frutos que vamos colher no futuro. Hoje, o nosso maior objetivo era conversar um pouquinho sobre auxílios emergenciais. E eu espero que quando chegar maio do ano que vem na feira, a gente se reúna de novo, o convite está feito para as mesmas pessoas, para falar sobre planejamento e investimentos futuros. Eu acredito que até maio a poeira vai ter baixado e a gente vai poder começar a falar para o hospital, para a instituição de saúde, para o pequeno médico que tem a clínica dele, até o hospital que tem 2.500 leitos como o HC. Qual é o próximo passo? Qual é o futuro? Porque o futuro a gente sonha, mas a gente tem que começar com uma base de planejamento e requer dinheiro, não tem como. Então hoje a gente está falando de auxílio emergencial, o ano que vem a gente vai falar de como a gente evolui e como vocês podem ajudar a gente a evoluir. Fica a lição de casa, o doutor Márcio falou aqui que vamos fazer essa cartilha, vamos fazer a 4 mãos com a ajuda da Medical, vamos listar quais são as opções de crédito, né, para instituições de saúde, deixar isso à disposição e no final a gente vai colocar o contato de vocês, quem assistiu, quem ainda vai assistir, porque quem não teve online recebe um e-mail amanhã de como foi o nosso bate-papo aqui, pode entrar, fica disponível na nossa plataforma do YouTube. Então, a gente vai deixar o contato de vocês. Eu queria agradecer a todos vocês. Isaac e Lucas, desejo muito sucesso para a Capitalis. Vou dar de novo boas-vindas a vocês, FBH, que eu sei que agora vocês são associados. FBH, estamos juntos aqui amanhã de novo à tarde, né? Para falar sobre administração hospitalar. E o Santander também, o Cirino é um craque, sabe tudo do que o governo está oferecendo. Quando eu tiver dúvida, eu vou ligar lá. Eu queria deixar o meu agradecimento, a minha gratidão e falar que em maio do ano que vem a gente vai estar juntos aqui no Center Norte para falar de futuro. Vai ser um tema mais animado, pelo menos. E para quem está em casa, lembrar que amanhã nós entramos às 9 da manhã, online, e a nossa primeira palestra do dia é para falar sobre uma tecnologia chamada ProReview. ProReview é uma máquina que faz a testagem de contaminação depois que os equipamentos forem esterilizados. Foi implementado no sistema de saúde na Inglaterra e a gente vai ter 3 experts da Inglaterra falando com a gente via internet e 2 experts que já estão implementando isso em alguns hospitais aqui no Brasil. Eu conto com a presença de vocês e quem não se inscreveu ainda tem até sexta-feira uma programação extensa aqui no Center Norte, no Pavilhão Azul, em São Paulo. Amanhã espero que vocês estejam com a gente de novo. Uma boa noite, um bom descanso.